Bom dia, então, pessoal. Vamos começar, então, nossa aula número 6, sobre de eletrônica 3, né? Então, vamos falar um pouco hoje sobre não linearidades, né, dos amplificadores operacionais. Tá todo mundo vendo a tela aqui, tudo certo? Sim. Tudo certo? Então, tá, vamos lá. Então, o que nós vimos até agora, pessoal? Nós vimos circuitos, né, amplificadores, amplificador inversor, não inversor, somador, subtrator, amplificador de instrumentação. Todos esses amplificadores, né, todas essas configurações de amplificadores utilizando o amplificador operacional, nós vimos utilizando o amplificador operacional ideal, tá? Então, o amplificador operacional ideal, ele tem impedância de entrada infinita, impedância de saída zero, ele não tem nem terminais de alimentação, né, de tensão de alimentação. Ele é um componente ideal. Ele conseguiria, teoricamente, fornecer tensão infinita, corrente infinita na saída dele, tá? Só que na prática não é assim, né? Nós temos algumas não linearidades, tá? Nós vamos começar a ver agora. Algumas são não linearidades, outras são limitações práticas, né, construtivas, né, que o amplificador operacional apresenta. Aqui são uma lista do que nós vamos ver hoje, tá? Então vamos lá, primeira delas. O amplificador operacional, nós vimos que ele possui, então, 3 terminais, né, o amplificador... aqui. Nós vimos que o... Deixa eu apagar isso aqui. Nós vimos que o nosso amplificador, ele possui, então, os 3 terminais básicos, né, do amplificador ideal, é só a porta não inversora, a porta inversora e o terminal de saída, tá? Só que o amplificador prático, ele tem também terminais de alimentação, tá? E o comum deles de todos os amplificadores operacionais, é ter 2 terminais, né? Um terminal de, a gente chama de VCC+, né? Ou supply+, né? E o supply menos, né? Que seria o VCC menos, ok? E esses 2 terminais, eles podem ser usados de 2 formas, tá? A primeira delas é alimentar o terminal positivo com tensão positiva e o negativo com tensão negativa, tá? Então, geralmente, tensão simétrica. Então, nesse terminal aqui, a gente colocaria, por exemplo, 15 volts, e nesse terminal de baixo aqui, a gente colocaria menos 15 volts, tá? Então, trabalhar com uma tensão simétrica, ok? Que a gente chama de dual supply, né? Supply é alimentação, né? Fonte de alimentação, ok? Então, quando a gente está alimentando com tensão simétrica, né? Então, a nossa tensão de entrada desse amplificador aqui, ó, ele vai poder excursionar de menos VCC até mais VCC. Tá? Então, tem toda essa faixa que o sinal da entrada pode excursionar. Ok? Então, vamos fazer de conta que aqui tivesse um amplificador seguidor de tensão, né? Um seguidor de... aquele amplificador com ganho unitário, né? Então, se a gente tivesse ganho unitário, entraria uma tensão e sairia a mesma tensão. Então, por exemplo, essa tensão aqui, ela poderia excursionar toda a faixa, e na saída também excursionaria toda a faixa, tá? Então, o que acontece geralmente na prática é que na tensão de saída, essa tensão aqui de pico, ela não chega até próximo de VCC, tá? Ela chega até uma tensão máxima chamada de VOM, né? Que é seria a tensão de VO de output, né? E M de maximum, né? Seria a tensão máxima de saída. Que ela é um pouco menor do que o VCC. Existe uma queda de tensão aqui devido aos transistores, né, internos do amplificador operacional, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho quanto que é essa tensão, tá? Então, ela nunca excede esta tensão, ok? E na tensão de entrada também tem uma certa limitação. Eu não posso chegar até bem próximo do VCC e também não posso, se eu passar de VCC, o que vai acontecer? O amp-off vai se comportar de maneira estranha, tá? Ele vai se comportar de maneira estranha. Ele pode simplesmente saturar a tensão ou ele pode pegar e funcionar de maneira errada, tá? Ele pode, inclusive, se comportar totalmente diferente do que ele teria que se comportar. Então, não é bom trabalhar com tensões muito próximas da alimentação, tá? Deixar 1, 2 volts de folga aqui na entrada, a não ser que tenha um tipo de amplificador operacional que nós vamos ver daqui a pouco também, que permite chegar até bem próximo da alimentação. Mas, no geral, assim, não se trabalha muito próximo da alimentação na entrada, para não ter problemas, e na saída ele não consegue entregar uma tensão até VCC, por causa das quedas de tensão interna e das limitações, ok? Beleza? Então, não trabalhar até próximo das alimentações. Outra possibilidade, pessoal, é a gente pegar esse terminal negativo aqui, ó, e aterrar, tá? Então, definir esse cara aqui como 0 volt, aqui, por exemplo, 15 volts, tá? Então, aqui eu vou ter essa minha tensão de negativa aqui, tá aterrada,
Então, o que acontece? Na saída, pessoal, eu não consigo fornecer tensão negativa, tá? Então, ele fica limitado a uma tensão mínima, tá? Que ele, na maioria dos amplificadores operacionais, ela não consegue chegar até próximo de zero, tá? Ela vai chegar até um valorzinho pequeno, digamos 1 volt, 2 volts, a tensão mínima, mas ele não chega até zero, tá? Então, ele limita a tensão em zero. Então, se eu colocar uma tensão alternada, que vai de mais, que fica entre mais VCC e menos VCC na entrada, na saída eu vou ter um sinal que vai ser cortado, tá? Então, essa parte de baixo aqui, ela não vai aparecer na tensão de saída. Supondo que aqui a gente tivesse um amplificador com ganho unitário, aqui não, um seguidor de tensão, por exemplo. Então, se tivesse ganho unitário, eu traria com uma tensão alternada, esse cara aqui iria cortar essa parte de baixo, ia saturar ali, tá? Então, tanto a tensão de saída não consegue, e a tensão de entrada também é interessante que ela não fique negativa, tá? Daí, isso, pessoal, vai depender do amplificador operacional. Tem alguns amplificadores que já têm proteção interna, tá? Então, se eu colocar uma tensão negativa, não vai queimar, tá? Mas a maioria talvez não tenha essa proteção. Então, é interessante não colocar tensão negativa, tá? Eu posso colocar algumas proteções externas com diodos e resistores, tá? Que eu vou mostrar depois um exemplo. Mas a maioria dos casos eu não posso colocar tensão negativa, tá? Beleza? Porque senão vai ter algum transistor aqui dentro, algum diodo dentro do amplificador operacional que vai entrar em condução e vai grampear em zero essa tensão, e daí se eu não tiver nada para limitar a corrente, ele vai acabar queimando, tá? Não. E dificilmente a gente pega a tensão e coloca direto no terminal, a não ser o amplificador não inversor, que daí a tensão entra direto no terminal positivo, né? Só que, assim, ó, por exemplo, se a gente está com essa configuração aqui e o GND aqui, o terminal negativo, né, o VCC menos do amp-op está ligado em zero, e eu tiver, por exemplo, um amplificador, vou fazer aqui embaixo mesmo, se eu tiver, por exemplo, aqui uma configuração inversora, tá? Então, pense numa configuração inversora, eu estou entrando no negativo, positivo está aterrado, tá? E assim. Digamos que V1 aqui e aqui é VO, tá? Digamos que os dois sejam o mesmo valor. Tem R aqui e tem R. Então, a tensão de saída, pessoal, ela é menos a tensão de entrada, né? V1 aqui, tá? Porque os dois resistores são iguais, então o ganho unitário. Então, imagine se esse cara aqui estiver trabalhando com esse cara aqui aterrado, tá? VCC. Ó. O que vai acontecer? Se eu colocar uma tensão negativa, digamos que o VCC seja de 15 volts, tá? E eu colocar aqui, por exemplo, 5 volts. O que vai acontecer na saída? Eu vou colocar um ganho menos 1, então aqui teria que sair menos 1, né, na entrada, tá? Então, ele iria cortar essa parte de baixo, não ia sair nada na saída, ele ia saturar nesse valor mínimo, tá? Digamos que agora eu coloque menos 5, tá? Só que daí, ó, quando eu colocar menos 5, eu estou colocando menos 5 na entrada, tá? Então, na entrada, eu não vou conseguir, ele vai saturar aqui na entrada, não vou ter valor negativo na entrada, tá? Então, ele também não vai funcionar. Então, o amplificador inversor é bem complicado ele trabalhar com tensão negativa, tá? Com o GND aterrado aqui, com o VCC negativo aterrado, tá? Trabalhando com o chamado de single supply, né? Que é uma fonte de alimentação só, tá? Então, por quê? Porque ele vai inverter, então em algum momento eu vou ter tensão negativa, ou na entrada ou na saída, tá? Daria para trabalhar com tensão com single supply? Daria, tá? O que pode ser feito? A gente pode pegar e fazer uma outra configuração que a gente até não viu aqui, mas eu posso, por exemplo, pegar esse terminal aqui, ó, e ligar aqui ó, um outro resistor, e aqui eu botar VCC, por exemplo, tá? Daí o que vai fazer? Eu vou fazer, na verdade, aqui como se fosse um somador, tá? Então eu pego esse terminal ali do VC negativo e subo a tensão dele, né? Então eu estou fazendo, na verdade, um somador, né? Estou somando uma tensão, tá? Fazendo com que ele trabalhe, digamos, se ele está em 15 volts, ele trabalhar, por exemplo, no meio aqui, 7,5, tá? 7,5 volts. Pode até ser inversor, mas daí ele fica só inversor aqui, ó, tá? Em torno do 7,5. Como se eu botasse um offset nele, tá? Dá para fazer, mas não é muito comum. O comum é que se a gente quer trabalhar com uma tensão só positiva, daí usa um não inversor, tá? Beleza? Então você tem que tomar cuidado. Se eu tiver tensões sempre positivas, tá? Sempre positivas, nunca ficam negativas, eu não preciso inverter em nenhum momento, eu posso usar single supply, uma fonte única, tá? Fica mais barato, porque
Porque no final das contas, essa fonte aqui, ó, ela tem um custo, né? Quando eu tenho uma fonte simétrica, que tem mais ou menos 15, na verdade são duas fontes. Então acaba que ele fica mais caro, tá? Ele fica mais caro. A fonte de alimentação é mais cara. Apesar de a configuração do amplificador talvez ficar mais barato. Okay? Então isso é tudo custo, né? Isso aí quem vai definir vai ser o custo da aplicação. Tá? Beleza? Então posso trabalhar com tensão single supply, e daí vai ter esse problema aqui, ó, né, pessoal? Isso aqui é um problema. Eu não vou conseguir chegar bem próximo de zero e não posso chegar próximo do VCC, dependendo da aplicação. Daí eu vou ficar com uma faixa reduzida, tá? Eu já vou mostrar como é que a gente pode solucionar isso, tá? Mas no geral eu tenho problemas de excursão máxima da tensão de saída, tá? Então, assim, para entender um pouquinho mais dessas limitações do amplificador operacional, é interessante a gente ver um pouquinho dentro do amplificador operacional, como é que ele funciona internamente, tá? Porque até agora nós vimos esse dispositivo aqui, que ele tem 3 terminais, basicamente, que é negativo, positivo e saída, e ele é ideal, tá? Só que na prática ele não é ideal, tá? A gente pode estudar ele como sendo um amplificador ideal, e pegar e encontrar as relações entrada e saída, estudar as configurações, tá? Tanto é que, se vocês pegarem o livro do Alexander, de circuitos 1, tá? Circuitos 1 e 2, na verdade, o amplificador operacional é visto em circuitos 1, tá? Porque ele é considerado como um dispositivo ideal, tá? E o dispositivo ideal, ele é basicamente uma medição de tensão e uma fonte controlada de tensão, com ganho infinito. Então, pode ser visto em circuitos 1. Tá? A gente aqui no Brasil não se vê em circuitos 1, mas eu acho que outros países devem estudar o amplificador operacional ideal em circuitos 1. Tá? Porque não precisa entender só para utilizar ele aqui, tu não precisa entender. Tá? Só que como nós é uma disciplina de estudo de amplificadores operacionais, então nós precisamos entrar e olhar dentro do amplificador operacional para ver como é que ele funciona. Tá? Então vamos lá. Como é que é um circuito interno típico, tá? Não quer dizer que vai ser esse circuito aqui. Ele é um circuito típico, tá? Existem milhares de variações de um amplificador operacional. Cada fabricante tem a sua tecnologia, cada fabricante faz esse amplificador operacional de uma maneira diferente, tá? Esse aqui é uma forma genérica, tá? O que nós temos aqui? O amplificador operacional típico ele é dividido em 3 partes básicas, tá? Tá? Então, a primeira parte é o chamado de primeiro estágio. Ela é chamada de amplificador diferencial, tá? Por isso que ele tem 2 terminais, né? O amplificador operacional ele é um amplificador diferencial, tá? Só que existe uma configuração com transistores bipolares ou com transistor FETs também, chamada de amplificador diferencial, tá? Que é essa configuração aqui, ó. Então, ó, os terminais, ó, eles entram na base de um transistor PNP aqui, ó, e daí, essa configuração aqui, ela tem uma característica que ela amplifica a diferença dos dois. Então, nós temos aqui ó, o amplificador diferencial, aqui é uma fonte de corrente, que eu falei na última aula, né? E essa configuração aqui embaixo, pessoal, é chamada de espelho de corrente. A gente não estudou isso e nem vai estudar também. É uma configuração muito específica, tá? Não vale a pena estudar muito a fundo. Mas aqui só vou falar bem genericamente o que ela faz. Essa configuração chamada espelho de corrente, ela tem uma característica que a corrente que passa aqui, ó, é exatamente a mesma corrente que passa aqui, tá? Ela espelha a corrente dos dois lados, tá? E como tem um transistor bipolar aqui, ele tem uma característica de fonte de corrente também, tá? E tem uma impedância muito alta. Então, com essa impedância alta, eu vou ter uma impedância alta aqui na entrada também, porque aqui em cima tem uma fonte de corrente e aqui tem também, basicamente, uma fonte de corrente, tá? Então, entre esses 2 terminais daqui para o terra, tem uma fonte de corrente que tem uma impedância infinita. Por isso que ele tem impedância bem alta na entrada, tá? Então, essa primeira configuração, ela serve para amplificar a diferença dos 2 sinais, tá? E daí ele pega em algum ponto desse circuito, que geralmente é aqui, ou pode ser aqui, pode ter resistores aqui no meio, tem muitas variações desse circuito aqui. E pega esta tensão aqui e joga para uma segunda etapa, tá? Que é chamado de VAS, tá? Que é Voltage Amplifier Source, que é fonte de... desculpa. É Voltage Amplifier Stage, é estágio de amplificação de tensão, tá? Aqui que nós vamos ter o ganho elevado de tensão, ok? Então, aqui essa configuração aqui, pessoal, é uma configuração Darlington, tá? Que vocês viram lá em eletrônica 1 e na 2 também foi visto.
A configuração Darlington, ela tem aqui 2 transistores e o emissor de um está ligado na base do outro. Tá? Então, se aqui tiver um ganho beta e aqui tiver um ganho beta, o ganho total disso aqui é o produto dos 2 betas. Então, fica beta vezes beta. Tá? Então, isso aqui dá um ganho muito alto. Tá? Inclusive, eu posso ter um terceiro estágio que amplifica mais ainda. Tá? Então, para ter ganho bem alto de tensão. Tá? Então, esse cara aqui amplifica. E depois nós temos um terceiro estágio, tá? Que é essa parte aqui, ó, tá? O que essa parte faz? Essa parte é um amplificador de potência, tá? Então ele tem característica de entregar um pouco mais de potência. Lembrando que potência de amplificador operacional é miliwatts, tá, pessoal? Para achar um amplificador de 1 watt de potência na saída é muito difícil. Existem, tá? Existem amplificadores com potência maior, que é alguns watts, tá? Mas é bem raro, tá? Tem alguns que são utilizados, inclusive, para som, tá? Eu acho que um de vocês tinha me perguntado sobre amplificador operacional para amplificador de som. Existem os chamados da linha TDA, tá? Linha TDA, procurem. Agora não lembro o outro código, mas geralmente é mais 4 números que tem ali que indicam os tipos. Existem vários tipos de amplificador desses para som. E se vocês olharem o datasheet dele, ele é um amplificador operacional ali dentro. Então, aqui tem um amplificador de potência, né, que geralmente ele é um amplificador classe AB, tá, um push-pull classe AB, ou uma variação dele. Vocês vão ver que existem algumas variações também. Então, essa configuração, ela tem aqui, ó, 2 diodos de polarização, tá? Aqui é uma fonte de corrente para polarização, que isso aqui foi visto lá em Eletrônica 2. Esses 2 resistores aqui é para proteção contra curto-circuito e para equalização da corrente que passa. Tem uma correntezinha que passa por aqui também, que a gente viu também lá em Eletrônica 2. Tá? E ela também aumenta um pouco a impedância de saída ali para a questão de proteção. Tá? Mas é basicamente isso. Tá? Então, são basicamente esses 3 estágios. Tá? Então, a resistência é para proteção contra curto, aumentar a impedância de saída e limitar a tensão máxima de saída. Tá? Então, essas são as 3 estágios, né, que a gente tem dentro de um amplificador operacional. Ok? Beleza? Vou mostrar só alguns aqui comerciais. Esse aqui, pessoal, é o LM741, tá? Que é um amplificador da Texas Instruments. Aqui vai estar o link do datasheet dele. Entrem ali e dão uma olhadinha também. O que nós temos aqui? Ó, também, ó, alimentação positiva, alimentação negativa, tá? Temos aqui ó, a entrada inversora, não inversora, ó, não inversora, e aqui a inversora. Então, a não inversora é o positivo aqui, ó, tá? E o negativo está aqui. Então, o que nós temos? Olha, ele está entrando na base de um transistor NPN, tá? Tá diferente daquele outro. Só que ele é uma configuração diferencial também, tá? Configuração diferencial. E aqui estão os circuitos espelhos de corrente, ó. Aqui tem um espelho de corrente, tá? Que é 2 com as bases ligados juntos. Aqui tem outro espelho de corrente. Aqui tem outro espelho de corrente. Aqui tem outro espelho de corrente. O pessoal, o espelho de corrente é um circuito que é muito utilizado em amplificadores operacionais, tá? Então, quais são as etapas? Ó, primeiro estágio, então, é o amplificador diferencial, tá? Ele vai amplificar a diferença dos dois e vai pegar um sinal daqui, ó, pessoal, e vai jogar para o segundo estágio, tá? Que é esse segundo estágio aqui, ó. Vem para cá. E aqui tem um amplificador, também um Darlington. Ele entra na base do emissor, vai para outra base. Tá? Tem um resistorzinho aqui de polarização e tem um resistor aqui de 50 ohms, ó, pessoal, que ele mede a corrente do emissor, tá? E pega a tensão dele e joga na base de um transistor. Para que ele faz isso? Ele faz isso para proteção contra sobrecorrente. Então, se a corrente aumentar muito, essa tensão aumenta, polariza esse transistor e ele tira a corrente da base desse. Então, vai diminuir a corrente. Então, é a proteção de corrente. Tá? E daí depois vai para o terceiro estágio, que é um estágio do amplificador de potência, né, que é um classe AB push-pull na saída. Que aqui está o transistor de potência, esses dois aqui, ó, e ele vai drenar a corrente por aqui, ó, tá? Quando ele está fornecendo corrente, e quando ele está absorvendo corrente, ele vai drenar para cá. Tá? Aqui também tem os resistores, ó, e esse resistor também está fazendo a mesma coisa que aqui. Ó. Ele entra na base de um transistor e se a corrente aqui exceder muito, ele pega e tira a corrente desse transistor e diminui a corrente, no final das contas. É uma proteção sobre corrente. Tá? Vocês viram lá também, lá em Eletrônica 2, que esse circuito de push-pull classe AB ele precisa de polarização, né? A polarização é feita com 2 diodos, que nem tem no slide anterior, tá? Só que aqui
essa polarização é feita com essa configuração aqui, ó. Eu até mostrei isso na disciplina lá em Eletrônica 2, que é chamado de superdiodo. Tá? Ele faz um diodo controlado com transistor. Então, é olhado essas resistências, aqui tem uma relação entre essa resistência e a queda de tensão da base do transistor. Tá? Basicamente, isso aí como é o funcionamento do 741. O 741 é bem um amplificador operacional meio antigo, a gente não utiliza mais muito. Eu não utilizo em aula, mas ele é bem clássico, assim. O pessoal, se falar para qualquer pessoa que trabalha com eletrônica, 741 aí é um clássico aí da eletrônica analógica. Um outro esse sim a gente utiliza muito mais nós vamos utilizar, é o que nós mais vamos utilizar na aula, é esse cara aqui, são os TL, tá? A linha TL 082, 084. 82 tem 2 amplificadores operacionais dentro e 84 tem 4 amplificadores operacionais dentro dele, tá? Esse amplificador operacional é um pouco diferente, ó. A entrada dele não entra num transistor bipolar, ela entra num FET, tá? Então aqui entra num FET tipo P, tá? Então o terminal negativo aqui e o terminal positivo aqui, tá? Mas a configuração ainda é um amplificador de diferenças, tá? Amplificador de diferenças. A fonte de corrente é essa aqui, tá? Que está em cima, é um transistor PNP que está aqui em cima. E aqui tem os espelhos de corrente, ó, novamente, tá? Então, aqui está o primeiro estágio, o amplificador diferencial, só que baseado em JFET, tá? Depois, o estágio de amplificação de tensão, que está aqui, ó, é um Darlington novamente, tá? Para ter um ganho bem alto. E daqui, ó, ele vai para o estágio de potência, que é a corrente vai sair por esse transistor aqui, ó, tá? E aqui é o fluxo de potência, ou para dentro, tá? Então, aqui tem um resistor ó, de 64 aqui, que é o de equalização, e um de 128 em série com a saída, tá? E a polarização dos dois transistores é feita com esse cara aqui, ó, que simula um diodo, tá? Simula um diodo, basicamente, ok? Daí tem outras configurações, ó, aqui a fonte de corrente que eu comentei na última aula, ó, é essa configuração aqui, ó, exatamente aquela que eu mostrei na última aula. Tem um Zener, e esse Zener está aqui, vai ter uma tensão VZ mais a queda de tensão, em cima desse resistor vai aparecer VZ mais VBE. Daí tem uma corrente constante, que vai ser essa corrente aqui, e essa corrente vai entrar num espelho de corrente, ó, que daí espelha essa corrente para todas as outras etapas do circuito. Então, todo mundo trabalha com a mesma corrente, tá? Então, é bem clássico essa configuração aí, ok? Então, vai ser todos basicamente iguais, aí eu só quis mostrar alguns aí, tá? Então, o que importa para nós é o seguinte, ó, essas resistências aqui, ó, pessoal, elas têm uma função de equalização, tá? Para equalizar a corrente que passa entre os dois transistores lá, por causa da polarização. Só que elas causam um efeito indesejado, que é a limitação da tensão de saída. Porque quanto mais corrente eu fornecer, maior vai ser a queda de tensão, porque eles estão em série aqui, ó. E daí vai limitar a tensão de saída, ok? Então vamos lá. O que mais que tem com essa informação aí no datasheet? O que acontece? Como eu falei, então, o amplificador operacional ele pode ser alimentado com tensão positiva e negativa, tá? Então aqui eu estou mostrando um datasheet convencional aí, que vocês vão encontrar aí na prática. Esse aqui, se eu não me engano, é do TL 84, não sei por que eu não coloquei aqui. E o que acontece? Por causa daquelas resistências, eu vou acabar limitando a minha tensão de saída, tá? Eu nunca vou chegar até no VCC. Isso é um parâmetro que está dito lá na folha de dados do transistor, lá no datasheet. E esse parâmetro é chamado de Output Voltage Swing, tá? Que é a variação máxima da tensão o quanto que a tensão pode excursionar na saída, tá? Então, como é que vai estar dado esse dado lá esse parâmetro lá no datasheet? Vai estar assim, ó. Características elétricas, VCC mais ou menos 15, tá? Então, nesta condição, vai ter esse parâmetro. E aqui embaixo vai estar assim, ó, VOM, Maximum Peak Output Voltage Swing, que é a tensão de pico máxima que vai ter na saída quando eu estou alimentado com 15 volts. Tá? Então, ele colocou máxima tensão na entrada, quero ver quanto que é a máxima tensão na saída. Então, tá aqui, ó. Pro 0,84, que é o que nós mais vamos usar, tá aqui, ó. Quando eu tiver com uma carga de 10K, eu vou ter 13,5 volts na saída. Não vai ter 15, vai ter 13,5. Vai ter uma queda de 1,5 volt devido àquelas resistências. Ok? Se eu colocar uma carga menor, 2K, por exemplo, já vem para 12. Tá? Então, caiu mais a tensão ainda. Tá? Então, isso aí tudo tem que ser levado em conta. Eu tenho que ter uma noção de quanto que a minha tensão de saída consegue excursionar. Isso é um parâmetro bem importante.
tá? Então, isso aqui, nos exercícios, pessoal, eu vou, em vez de falar do jeito que está no datasheet, que é mais ou menos 15, e daí a tensão de saída máxima, eu coloco assim, ó, VCC menos 2. A tensão de saída máxima é VCC menos 2, e a VO mínimo é menos VCC mais 2, né? Então, esse cara aqui, ele vai excursionar, digamos que o VCC fosse 15, esse cara aqui vai excursionar até 13, e aqui vai excursionar até menos 13, tá? Então, essa aqui vai ser a máxima tensão de saída que eu vou poder excursionar, tá? Essa é aqui e essa é aqui, tá? Não tem como excursionar mais, porque senão a tensão vai saturar. Ela satura naquele valor máximo, tá? Não consigo passar muito dessa tensão. Beleza? Então, esse parâmetro aí é bem importante. Nós vamos passar praticamente todos esses parâmetros, tá? Na aula de hoje vai dar para ver alguns só. Na próxima aula a gente continua, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente viu é a tensão de alimentação ali e o VOM, que é a tensão máxima de saída, tá? A tensão de saída, pessoal, ela tá geralmente também expressa lá numa parte do datasheet que vocês vão olhar, que vai estar escrito assim, ó, Absolute Maximum Ratings, tá? O que significa isso? São os níveis máximos absolutos que eu posso operar, tá? Então, ali vai ter, por exemplo, ó, Supply Voltage, que é a tensão VCC+, ó. Daí tem uma nota que tem no datasheet que depois a gente pode até olhar. E VCC-, tá? O VCC+, pessoal, do TL84 tem algumas variações, tem essa Q e essa M aqui, que eu acho que deve ser encapsulamento, a única diferença. Então, a tensão máxima positiva é 18, tá? E a menor negativa é menos 18, tá? Então, posso trabalhar com mais 18 e menos 18. Geralmente, a gente não trabalha tão próximo da alimentação assim, a gente trabalha um pouco abaixo. Tanto é que no datasheet ele fala geralmente em 15 volts, tá? Então, a maioria dos parâmetros é tudo 15 volts. Então, é como se fosse o recomendado é 15 volts, tá? Beleza? E uma coisa que eu queria falar, já falando então sobre essa queda de tensão, que é o Output Voltage Swing, o VOM, essa alimentação ela varia com a corrente, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, ele está alimentado em 15 volts nessa configuração aqui. E aqui está a carga. Então, se eu colocar uma carga de 10K, eu vou ter essa condição de máxima tensão na saída. Então, esse VOM varia com a carga também, né? Então, lá, quanto maior a carga, vai ter menos corrente e eu vou ter mais tensão na saída. Então, eu vou ter aqui, ó, um pouco mais de 12,5, digamos uns 13 volts, tá? E se eu for baixando a carga, olha aqui, ó, a tensão vai cada vez diminuindo. Por causa do quê? Por causa da resistência de saída, tá? Então, ó, tanto é que você está botando 100 ohms aqui, ó, na saída, ele zerou a tensão de saída, tá? Fechei um curto na saída, tá? E ele diz aqui, ó, duration of output short circuit. Então, quanto dura o curto-circuito? Quanto tempo eu posso deixar em curto-circuito na saída? Então, ele diz aqui, ó, não tem limite, é ilimitado, tá? Então, esse amplificador aqui, ó, o TL84, possui proteção contra curto-circuito, tá? Nem todos possuem, tá, pessoal? Não é todo mundo que possui, todos os amplificadores operacionais que possuem proteção contra curto-circuito. Esse aqui possui. Então, se vocês escolherem um, tem que olhar lá no datasheet qual que é a tensão, a corrente de curto-circuito dele e se tem limite, tá? Beleza? Isso aí tem que tomar cuidado, ok? Que mais? Outra coisa, geralmente no datasheet diz se esse amplificador operacional permite se trabalhar com fonte única ou fonte dupla, tá? Que é o single ou dual supply. Então, por exemplo, o 082 ali, que é o 082, 084, ele fala assim, ó, ele fala que a VCC máxima é 18 e a menos VCC é menos 18, tá? Mas ele não diz se dá para trabalhar com só tensão positiva e zero. Ele não diz. Alguns dizem, por exemplo, o TL72, que é uma variação do 84, do 08 aqui, né? Tem o 07, que é uma configuração um pouquinho diferente, tá? Daí tem o 072, 074 e 071 também, que é com um amplificador operacional dentro só. O 72 é com 2, 74 com 4, tá? Que nem o 080. O 071 é um datasheet um pouquinho um datasheet feito parece com uma qualidade um pouquinho melhor, tanto é que ele tem lá, ó, modos funcionais do amplificador operacional. E daí ele tem uma configuração assim que é meio óbvia, né, que ele fala isso, mas tem outros que não falam isso. Por exemplo, assim, ó, esses dispositivos, quando eles são ligados, quando a alimentação é conectada, tá?
Então, quando eu conectei a alimentação, ele liga. É óbvio, né? Não tem switch, né, para a gente ficar ligando no amplificador operacional. Mas aqui ele diz isso. É bem engraçado isso, né? É o único que eu vi que fala isso. E assim, ó, esses dispositivos podem ser operados como single supply, com uma fonte só, ou dual supply, tá? Dependendo da aplicação, tá? Então é bem interessante isso aqui. Ele já diz que pode trabalhar com uma fonte e sem nenhuma fonte, com uma ou com duas fontes, tá? Simétrica ou assimétrica. O 84, 82 não fala isso. Só que se você olhar no datasheet, ele tem exemplos com fonte única e fonte dupla. Então dá para usar. Tá? A maioria dá para usar com fonte dupla. Tá? Se não for, ele vai dizer bem grande lá que não dá para usar. Tá? Beleza? Então, o que mais que tem aqui de informação? Ó? Tem a fonte de alimentação e tem aqui, ó, diferencial input voltage, tá? Que é a tensão máxima que eu posso colocar nos terminais, entre o terminal positivo e negativo. Então, se eu estou alimentando com mais ou menos 18, eu teria, então, 32 volts, né, 36 volts, né, de tensão de alimentação. Mas a tensão diferencial entre os pinos, pessoal, é 30 volts. Então, eu posso colocar entre eles 30 volts, mais 15 menos 15, que vai dar 30 volts, tá? E na tensão de cada pino, posso colocar no máximo 15 volts, né? Porque daí eu vou botar mais 15 num e menos 15 no outro, uma menos outro vai dar 30 volts, tá? Então tem essas limitações nas tensões que eu posso colocar nos terminais, ok? Então tem que tomar cuidado isso aí, tem que respeitar sempre essas limitações aí, ok? Valores máximos de alimentação não podem ser excedidos, senão vai dar problema, tá? Dúvidas, pessoal? Perguntem. Vocês estão muito quietos aí. Podem perguntar. Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Tranquilo? Então é bem informativo, né? Não tem muito mistério, tá? Então é o seguinte, como eu comentei, os amplificadores operacionais eles têm limitação de tensão de saída, tá? E essa limitação varia com a carga, ok? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma simulação, tá? Simulei o TL84, tá? Que é o que nós mais vamos usar em sala de aula, é o que nós mais temos em laboratório, tá? E o que eu fiz? Eu fiz uma configuração aqui não inversora, tá? Configuração não inversora, aqui está o ganho dele, né? Coloquei dois resistores iguais, 10K, vai dar um ganho de 2, tá? Alimentei ele com mais e menos 15 volts, tá? Simulação no LT Spice. Essa fonte aqui eu consigo colocar com esse símbolo de fonte aqui. Se vocês procurarem, tem lá no LT Spice esse símbolo aqui de fonte, tá? Então eu coloquei no terminal positivo aqui, ó, tá? Coloquei mais 15 e no terminal negativo aqui, ó, eu coloquei menos 15, tá? E daí eu alimentei ele com uma tensão senoidal de 1 kHz, tá? E 10 volts de 10 volts de amplitude e 0 de offset. Então vai ser essa fonte, essa tensão aqui, ó. Ela sai de 0, vai mais 10, menos 10, tá? Que é o V1, né? Eu coloquei um label aqui, ó, 1. Então aqui está o V1, tá? E aqui a tensão de saída eu coloquei um O aqui, então ele ficou como VO, tá? O que eu fiz? Eu quero simular ele com várias cargas diferentes, tá? E eu coloquei, então o ganho é 2 e eu coloquei 10 volts de pico de tensão de entrada. Então quanto que tinha que ser a tensão de pico na saída? 20 volts, tá? Deveria ser 20 volts. Só que a minha tensão de alimentação, ela é de 15, tá? Então não tem como chegar nos 20 volts, então ele vai saturar. Então a ideia eu quero mostrar essa saturação, tá? E daí eu quero simular com diferentes cargas, tá? Com essas 4 cargas aqui diferentes. Como é que eu faço para fazer numa simulação só 4 cargas diferentes, 4 resistências diferentes? Então eu uso esse comando aqui, ó, tá, pessoal? Que é o step de parâmetro, tá? O que é step? Step é degrau, é variação. Então eu coloco um step, daí eu coloco, vocês vão lá no LT Spice, tem um botãozinho lá que é ponto .op, que são as diretivas do Spice, tá? Então vocês clicam ali, vai aparecer uma janelinha e vocês digitam os parâmetros, tá? Então nesse caso aqui eu digitei digito os comandos, que é esse comando aqui, ó, ponto .step, param, quer dizer parâmetro, qual parâmetro? R, e esse R eu coloco lá no valor da resistência do resistor. Então aqui é um resistor chamado de RL, e eu quero variar a resistência. Então, essa resistência aqui vai ser variada, tá? Então, eu coloco entre chaves, tá? Esse nome que eu coloquei aqui, ó, R, tá?
e coloco list, que é uma lista, e todos os valores que eu vou ter simulação. Então, eu coloquei uma 200, 300, 400 e 10K. Tá? O que ele faz com isso? Ele faz 4 simulações completas, com o tempo que eu coloquei lá no ponto tran, que é o reloginho lá de simulação. Coloco o ponto tran, ele vai simular toda ela com um passo de 1 micro, de 0 até 2 milissegundos. Tá? Vai fazer toda essa simulação aqui 4 vezes. Uma para esse valor de resistência, uma para esse, uma para esse, uma para esse. Tá? Então, são 4 simulações e ele vai colocar tudo junto lá na saída. Tá? Então, quando eu clico para mostrar o VO, ele mostra as 4 simulações aqui. Ó, tá? Então, a primeira, é bom deixar só o VO num gráfico, e daí ele coloca cores diferentes. Tá? Eu acho que eu nem sei se dá para trocar essas cores aqui. Tá? E daí, aqui no V1 também tem 4 valores. Ele mostrou os 4 valores do V1. Tanto é que se a gente olhar aqui, tem umas coresinhas diferentes ali. Ó, tá? Essas cores aconteceram porque tem 4 curvas, só que são 4 iguais, mas nunca sai exatamente igual. Deve, se vocês olhar, tem uma diferencinha. Tá? Beleza, então eu fiz a simulação. Ó, a primeira simulação foi com 200 ohms, ó, que é essa aqui. Ó. Então, olha aqui, ó, como eu botei uma carga muito grande, tá? Que drena muita corrente, ele saturou muito abaixo a tensão. Em vez de dar o meu pico aqui, que teria que ir até 20 volts, só que não vai, né? Ele pegou e saturou por aqui, ó, em torno de uns 5 volts. Tá? Então, saturou com 5 volts. Depois eu diminuí a carga, botei 300 ohms, menos corrente, a tensão já subiu, ó, já foi para uns 7,5 mais ou menos. E com RL com RL 400 já foi a quase 10 aqui, e com 10K, pessoal, foi até 13,5, tá? 13,5 volts, que é o valor lá do datasheet, tá? E se eu colocar uma carga maior que 10K, um resistor de valor maior, botar 100K, 200K, essa tensão não sobe mais. Então, ele está saturado em 13,5, tá? Então, o que fica dessa lição aqui? Ó? É que eu não posso colocar muita carga na saída do amplificador operacional. Tá? Se eu botar muita carga, a tensão vai ser atenuada, ela vai cair. Tá? E nunca vai, mesmo que eu aumente o valor da resistência, ela nunca vai passar daquele parâmetro do datasheet. Tá? Então, nunca vai passar de 1,5 ou 2 volts abaixo da tensão do VCC. Tá? Então, o VCC está em 15, limitou em 13,5 para cima e 13,5 para baixo. Tá? Ficou limitado. Então, eu tenho que tomar cuidado. Meu sinal não pode chegar próximo desse cara aqui, senão ele satura. Ele satura bem assim, ó. Ele pega e entorta lá na saída. Tá? Então, ele é um dispositivo limitado. Ele tem essa limitação aí de valor máximo. Tá? Então, tem que tomar cuidado nesse quesito na prática, né? Tá? Beleza? Então é o seguinte, essa é uma limitação de amplificadores operacionais convencionais, tá? Então, digamos que eu esteja trabalhando com uma tensão de alimentação muito pequena, digamos 5 volts, tá? Digamos de 0 a 5 volts. O que vai acontecer? Imagina se eu estou trabalhando com 5 volts e eu perco 1,5 volts em cima e 1,5 volts embaixo, isso dá 3 volts, tá? Sobrou 2 volts só para o meu sinal excursionar. Se eu estou trabalhando com tensão pequena, fica quase impossível trabalhar com um amplificador operacional. Por quê? Porque eu tenho pouca faixa de excursão de sinal. Porque ele limita 1,5 volt, 2 volts em cima e embaixo. Tá? Então, essa tensão aqui ó, é perdida. Não consigo trabalhar ali. Okay? Então, pensando nisso, surgiu um tipo de amplificador operacional, tá? Chamado de rail-to-rail, tá? Que é um outro tipo de amplificador. O encapsulamento é o mesmo, se tu pegar os dois na mão, vocês não vão ver a diferença entre eles, tá? Mas é um amplificador operacional que ele funciona de uma maneira diferente, tá? Então, a principal característica dele é a questão da saída dele. Tá? A saída é o seguinte, como é que é o convencional? O convencional, ele usa uma configuração push-pull classe AB na saída, tá? Que é essa configuração aqui, ó. Ela tem um transistor NPN em cima, um PNP embaixo, fontes de corrente de polarização e uns diodos aqui para fazer a polarização também, tá? Então, essa é a maneira convencional. Nessa configuração, nós temos uma queda de tensão aqui muito grande. E daí, ele limita a tensão de saída. E tem resistências aqui, né? Às vezes aqui também, para limitar e proteção contra curto-circuito e tal. Só que daí, o que aconteceu?
os pesquisadores lá desenvolveram outra configuração, tá? Que é a configuração emissor comum e começaram a utilizar ela na saída dos amplificadores operacionais, tá? Essa configuração, ela usa o contrário dessa, ó, ela usa um PNP em cima e um NPN embaixo, tá? Essa configuração, pessoal, é muito mais difícil de trabalhar. Até que a gente nem viu essa configuração lá em Eletrônica 2. Tá? Eu acho que até comentei um dia, não sei se eu comentei com muita ênfase nessa configuração aqui, mas essa configuração ela tem uma diferença principal que é o seguinte, ó, nessa configuração aqui, ó, o sinal VI que alimenta, que é a entrada do circuito, ele entra tanto no transistor de cima quanto no de baixo. É o mesmo sinal que aciona os dois. Se esse sinal sobe, eu aciono mais o de cima. Se o sinal desce, eu aciono mais o de baixo. Aqui não tem como acionar esses dois transistores com o mesmo sinal, tá? Porque, primeiro, se eu pegar e só ligar esses dois caras aqui, ó, já queima direto. Por quê? Porque eu vou ter corrente passando por essa queda de 0,7 e vai passar por essa queda de 0,7. E se eu só ligar esses dois fios, eu ligo os dois transistores com 100% de corrente e daí ele curto-circuita esse VCC com esse aqui. Aí queima, tá? Então já é uma maneira diferente de a gente fazer esse acionamento, tá? Não é diretamente que nem esse transistor, essa configuração push-pull, tá? Então o acionamento é mais difícil. Só que as vantagens são muito grandes. A principal delas é que eu consigo saturar bem esses transistores aqui e eu consigo uma queda de tensão aqui, pessoal, que vai até quase 1 milivolt, tá? Eu consigo trabalhar com 1 milivolt de queda, 10 milivolts de queda, tá? Então a tensão de alimentação, ela vai ficar quase chegando até o VCC, tá? Esse Vout aqui vai chegar muito próximo do VCC, tá? Então, o VCC, pessoal, é a tensão de alimentação, que também é chamado em inglês de rail, né? Rail a tradução é trilho, né? Então, é chegar no trilho de cima e no trilho de baixo. Por isso que o nome é amplificador rail to rail. Então, a tensão de alimentação vai até o rail de cima, que é o mais VCC, e até o menos VCC, tá? Essa figura aqui, pessoal, eu tirei desse site aqui da Maxim, tá? A Maxim é uma empresa que fabrica amplificadores operacionais e semicondutores em geral, tá? Então, entrem nesse site aqui e lá tem mais informações, tá? Tá tudo em inglês, não tem como fugir, mas lá tem mais informações sobre amplificadores operacionais rail-to-rail. Eu tirei essa figura de lá, tá? Beleza? Então, ó, eu vou mostrar alguns exemplos, né, de amplificadores operacionais rail-to-rail. Esse amplificador aqui, ó, é um que eu utilizei bastante. Eu mostrei no Altium, lá tinha esse amplificador operacional aqui na saída daquela configuração com amplificador de instrumentação, tinha esse amplificador aqui. Depois eu vou mostrar no Altium de novo para vocês. Então, esse cara aqui é um amplificador da Texas Instruments, que é o OPA 2344, tá? E essa configuração aqui, esse amplificador operacional, ele usa FET, e não um transistor bipolar. Tá? Então, pode ser de diferentes tecnologias, tá? Então, aqui nós temos a entrada FET, tá? Tem um FET aqui, aquela mesma configuração, a configuração com um amplificador de diferenças, tá? E tem mais umas configurações aqui de polarização, e na saída, então, nós temos aquela configuração lá, que ele botou como um classe AB aqui, mas ele não é um push-pull, ele é um classe AB, mas é seguidor emissor classe AB, tá? Então, aqui ele está com uma configuração como se fosse um PNP em cima e um NPN embaixo, tá? Que nem eu tinha mostrado antes, tá? E a tensão de saída máxima desse cara aqui, pessoal, ela é VCC menos 1 milivolt, tá? Dependendo da carga, 400 milivolts, tá? Que está dado aqui, ó. Isso aqui é uma parte do datasheet que eu recortei lá e coloquei aqui. Então, aqui, ó, voltage output swing from rail, tá? From rail, então é a partir da alimentação. Então, isso aqui é a queda de tensão. Não é que nem naquele outro lá, que era só voltage output swing. Era o valor mesmo. Aqui é a partir da alimentação. Então, a partir da alimentação, ele pode ter uma queda de 1 milivolt, tá? O típico é 3 milivolts, tá? Quando o ganho lá de malha aberta varia um pouco, tá? Que é o ganho diferencial. Porque se ganho diferencial, ele varia um pouco, tá? Que eu vou mostrar na sequência também, tá? Então, aqui, ó, o típico ó, de 1 a 3 milivolts, quando tiver uma carga de 100K na saída, e se eu aumentar a carga, ó, digamos que eu colocar 5K,
tá, na saída, ele vai ter 40 milivolts de queda, tá? Então, em alguns casos, né, se o ganho cair muito, pode chegar até 400 milivolts, mas o normal é ficar nessa faixa aqui, tá? Então, ele tem uma queda de tensão, pessoal, muito pequena. Então, é muito interessante trabalhar com esse amplificador. Ele é um pouco mais caro, né, mas a queda de tensão dele é muito menor, tá? Então, aqui também está o datasheet dele, dá uma olhadinha lá, que tem mais informações lá também, tá? E esse cara aqui, o pessoal, ele já diz aqui, ó, o VS, que é a alimentação dele, o máximo dele é 5.5. Tá? Ele não é um amplificador operacional feito para trabalhar com 15 volts ou mais que nem aqueles outros ali. Não, ele é um amplificador que trabalha com tensões reduzidas. Tá? Então a tensão dele é bem reduzida. Okay? Então aqui, ó, pessoal, fiz uma simulação só para comparar os dois. Aqui, ó, eu peguei uma fonte de senoidal com 2 volts e meio de amplitude e 2 volts e meio de offset, tá? Então ela começa em 2,5, vai até 5 e depois vai até 0, tá? Então ela nunca fica negativa. Peguei o TL84 e alimentei ele com esse sinal, e o terminal positivo eu alimentei com 5 volts e o negativo com 0, tá? E aqui eu peguei um multiplicador operacional, coloquei ele como OPA 2344 e alimentei de 5 e o negativo com 0, tá? Então, esse cara aqui, ele tem o TL84, ele tem um output voltage swing de 1,5 volt. Então, ele cai 1,5 volt a partir da alimentação, tá? E o nosso 2344, que é rail to rail, ele tem uma queda de 1 milivolt, tá? Então, olha o que acontece. O verde aqui está a tensão de entrada, ó, que está ali, ó, escondidinho atrás. E olha o vermelho, pessoal, que é o VO, o VO2, isso aqui, que é aqui embaixo, ó, com o rail to rail. Então ele está seguindo, ele está configurado como seguidor de tensão, né, ganho unitário, então essa tensão aqui tem que ser a mesma dessa. Então olhem aqui, ó, tá colado, pessoal, o verde que é a entrada tá exatamente igual da saída, só aqui que tem uma distorçãozinha, ó, tá? Só uma distorçãozinha ali no pico, tá? Embaixo não tem, mas ele tá exatamente em cima, ele chegou até praticamente nos 5 volts, tá? E olha o nosso TL34, ó. Ele saturou em 3,5, porque ele tem aqui, ó, 1,5 volt de queda. Então ele saturou em 1,5 volt de cima para baixo e de baixo para cima também. Então, olha, o sinal que deveria ir de 0 a 5 foi de 1,5 a 3,5. Então, ó, tudo isso aqui, ó, pessoal, eu perdi, tá? Eu não consigo chegar nessa região aqui com um amplificador que não é rail to rail, tá? Então, isso aqui é perdido se não for rail to rail. Agora, com o rail to rail, normal, funciona normal dentro de toda a faixa. Aqui talvez daria uns 50 milivolts de folga aqui para não chegar exatamente igual nessa tensão ali, tá? Interessante, né? Bastante utilizado em instrumentação isso aqui, pessoal. Principalmente quando estou trabalhando com tensões pequenas, né? Reduzidas, que daí eu consigo usar toda a faixa. Senão eu teria que trabalhar com uma tensão muito maior de alimentação para conseguir fazer o meu sinal excursionar ali dentro, tá? Entendido? Já tinha visto esse tipo de configuração aqui? Não, porque eu não tinha trabalhado com configurador operacional. Tá? Eu só vou voltar, pessoal, no Altium ali, pessoal, que eu mostrei para vocês naquela última aula. Aqui, ó. Estão vendo a tela aqui? Estão vendo? Sim. Então, aqui que tinha aqui, ó. Aqui vinha o sinal, para lembrar que eu mostrei na última aula. Aqui vinha um sinal em corrente, tá? Um sinal de corrente, passava pelo resistor, passava para a tensão. O AD120 é um amplificador de instrumentação, né? Então, ele vai ler este sinal aí, vai ler o sinal, né, com uma impedância de entrada aqui bem alta, vai dar um ganho, trocando esse resistor de RG aqui, só que eu coloquei 1 mega, então o ganho fica aproximadamente unitário, tá? E aqui vai ter a saída, tá? E essa saída eu somei 1,5 volt, tá? Então, aqui na entrada eu vou ter um sinal que vai de mais 1,5 até menos 1,5, tá? E aqui eu somei 1,5. Então, nesse ponto aqui, ele vai de 0 a 3, tá? Esse sinal, pessoal, ele está sendo alimentado a partir de um CI, esse AD120, que está alimentado com mais e menos 15, tá? Então, o que que acontece? Se eu pegar esse sinal aqui, eu tenho que mandar para onde? Eu tenho que mandar para um conversor analógico digital, tá?
O conversor analógico digital só aceita sinal de 0 a 3. E ele é muito sensível, pessoal. Se eu colocar uma tensão maior, ele queima, tá? Ele queima. E esse conversor analógico digital está dentro do meu DSP, que é o meu processador digital de sinais lá, que é o meu microcontrolador. E é caro esse processador. Eu não quero queimar ele, tá? Então eu tenho que proteger ele, tá? Como é que faço para proteger ele? Eu pego esse sinal aqui, ó, e passo por um resistor, tá? E coloco aqui um diodo Schottky, né? Não sei se vocês lembram, um diodo Schottky. O que é um diodo Schottky? Ele é um diodo que tem uma queda de 0,3 volts, tá? E ele é muito rápido, tá? Então, digamos que nesse ponto aqui, ó, essa tensão vá para 15 volts, porque queimou esse cara aqui, e isso acontece, já aconteceu várias vezes, de queimar e nesse ponto aqui vir para 15 volts. Então, esse resistor aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai fluir uma corrente por esse resistor, e aqui tem 3,3. Então, esse diodo de cima aqui, ó, vai entrar em condução. Então, vai ficar essa corrente passando por esse resistor e indo para o 3 volts, tá? Então, toda essa corrente vai sair daqui, vai passar para o resistor e ir para o 3 volts. Então, esse resistor ele serve para limitar essa corrente. Vai ficar 15 menos 0,3, que é a queda, menos 3 volts. Essa tensão vai ficar em cima do resistor, tá? Então, com esse valor de resistência de 2K, eu limito a corrente, tá? Qual que é a tensão que vai ficar nesse ponto aqui, ó? Vai ficar 3 mais 0,3, vai ficar 3,3 volts aqui, tá? E o que acontece? Esse sinal aqui, então, eu entro num OPA 2344, que é um amp-op rail-to-rail, que está alimentado em 3 volts, tá? Então, o que esse cara faz? Ele protege também, ele é um buffer, né? Ele é um seguidor de tensão, ó. Entra no positivo e do negativo vai para a saída, tá? Então, ele é como se ele medisse essa tensão aqui e larga lá na saída, tá? Ele não está diretamente ligado, ok? Então, aqui, pessoal, imagina, eu estou trabalhando com 3 volts, está alimentado com 3 volts. Então, eu só tenho 0 a 3 volts para excursionar o sinal, tá? Se fosse um TL84, não daria, porque ele tem 1,5 de queda, né? Para cima e para baixo. Então, ia ficar de 3 menos 1,5 daria 1,5, e 0 mais 1,5 daria 1,5 também. Então, não tem, o TL84 não dá para fazer. Ele não teria faixa de excursão no sinal. Agora, com esse cara aqui, eu excursiono de 0 até 3, tá? Então, ele serve aqui, pessoal, para quê? Como aqui tem uma resistência de 2K, eu não posso pegar esse ponto e ligar direto no conversor AD, porque daí esse resistor aqui, ó, ele forma uma impedância muito alta para ligar no AD. Então, eu coloco um buffer aqui, um seguidor de tensão, que aqui na saída ele tem impedância muito baixa. Tá? Essa impedância de saída do amp-op é baixa, e eu consigo ligar no AD. Então, esse amp-op tem capacidade de corrente para fornecer para o AD se o AD precisar, né? Tá? Ok? Então, isso aqui é o meu circuito de instrumentação que a gente utiliza, tá? Que a gente utiliza nas nossas placas de instrumentação. É um conversor AD120, instrumentação, seguido de proteção, tá? Seguido de uma proteção. Ok? Esse 2344, pessoal, ele tem esse 2 que tem aqui, ó, o 2 na frente indica que tem 2 amp-ops dentro. Então, aqui tem um mais e um menos e a saída, aqui tem um mais e menos e a saída, tá? Esse da direita aqui, pessoal, eu chego com o meu 1,5 volt que vem de um CI gerador de tensão de referência de 1,5, e aqui também tem um seguidor de tensão, ó, entra no mais, e tem um seguidor de tensão aqui também, que gera o ref, né, que é a referência, que esse terminal daqui, ó, vem para cá, ó, tá? Então, esse 1,5 passa por um buffer também, e daí vem para cá, tá? Para não pegar e carregar muito esse 1,5, porque esse terminal ref aqui, pessoal, tem uma resistência aqui dentro, não tem impedância infinita que nem esses dois terminais de entrada, tá? E esse ref eu não posso ligar direto numa fonte de baixa impedância. Então eu coloco na saída de um amp-op, tá? Beleza? Entendido? Então essa aí é alguma dúvida dessa parte? Não. Tá, beleza. Então, vamos voltar aqui para a aula, tá? Então, se eu tiver uma faixa muito pequena de excursão de sinal, pessoal, eu preciso pegar e utilizar um amplificador de rail to rail, tá? Esse rail to rail ele consegue estender a faixa de trabalho para os dois rail de baixo, rail de cima, tá? Beleza? Tranquilo? Então tá.
Outro parâmetro, né? Então a gente está falando de parâmetros de amplificadores operacionais. Então a gente já viu tensão da alimentação, aquela queda de tensão. Esse parâmetro aqui eu já falei um pouco para vocês, que é o CMRR, né? Que é a taxa de rejeição de modo comum. Já falei acho que umas 2 vezes, mas vamos falar de novo. O que é a tensão diferencial ainda, pessoal? Tensão diferencial é a diferença de tensão entre duas fontes, né? Então, por exemplo, aqui nesse amplificador está chegando uma tensão V2 e uma V1, tá? Aqui eu omiti a parte da realimentação, tá, pessoal? Mas poderia ter uma realimentação aqui para fazer esse circuito funcionar. Assim ele não vai funcionar, ele vai ter um ganho muito alto, vai saturar a tensão de saída, tá? Então, esse cara aqui não funciona, tem que ter uma realimentação. Então, essas duas tensões aqui, pessoal, elas podem ser divididas em duas, né? A tensão diferencial, que é a diferença entre os dois, e a tensão de modo comum, que é a média das duas tensões. Ou seja, o quanto de tensão tem nos dois sinais. É por isso que a tensão de modo comum, é comum aos dois. E como a gente já viu, o amplificador operacional ele amplifica essas duas tensões. Amplifica a tensão diferencial através do ganho AD, que esse ganho AD é muito alto, tá? Teoricamente infinito, no amplificador ideal. E ele pega a tensão de modo comum e também amplifica, tá? Com um ganho AC, que é o ganho de modo comum, tá? Ganho de modo comum, tá? Lembrando, né, que essa tensão, pessoal, que ele está amplificando é a tensão nos terminais, tá? Não é a tensão de entrada. Então, nos terminais, pessoal, essa tensão é bem pequena, tá? A tensão diferencial aqui entre os terminais, ela é microvolts, milivolts, tá? Então, é uma tensão bem pequenininha. Então, esse ganho diferencial aqui ele é muito alto, tá? E o ganho de modo comum é muito baixo, porque a gente não quer amplificar a tensão no modo comum, só quer amplificar a diferença, porque ele é um amplificador diferencial, beleza? Então, o ganho de diferencial geralmente é dado no datasheet, que eu já vou mostrar para vocês. O ganho de modo comum, ele não é dado, tá? Ele só é dado o quociente entre o ganho de modo comum e o ganho diferencial, tá? Que é chamado de CMRR, que seria o quão menor o ganho comum é em relação ao diferencial, que é isso que importa, o quão menor ele for, tá? Então a gente mostra ele como sendo o ganho comum dividido por diferencial, que esse cara aqui, no caso ideal, ele é próximo a zero, tá? Como ele vai dar um número muito pequeno, geralmente se expressa em logaritmo. Aí esse log aqui do número menor do que 1 vai dar um número negativo. Então isso aqui vai dar menos 80 dB, menos 100 dB, tá? Vai dar em dB, ok? Beleza? Então, vamos mostrar agora alguns valores típicos, tá? Por exemplo, o TL84, tá? O TL84, ele tem aqui, ó, o ganho diferencial, que ele chama de Large Signal Differential Voltage Amplification, seria o ganho diferencial de grandes sinais. Large Signal é grandes sinais, para uma vasta faixa de operação, tá? Então, esse ganho, pessoal, ele é dado assim, ó, 200 volt por milivolt. Tá? O que significa essa unidade? Volt por milivolt. Bom, volt por milivolt não é volt por volt, não tinha que dar 1? Sim, ganho de tensão, ele não tem unidade, é volt por volt. Só que em vez de botar um valor muito grande, né, ele coloca assim, ó, significa que para cada milivolt que eu colocar, ele vai produzir 200 volts na saída, tá? Então ele é um ganho na verdade, de 200 mil, né? Porque o milivolt por volt significa 1000 volts, né? Porque é 1 dividido por 1 mili, que dá 1000. Então é 200 mil, ok? Esse é o ganho diferencial, um ganho de 200 mil, tá? Então, como eu falei, esse ganho diferencial, ele é muito grande, tá? Ele tem que ser muito grande. Por que ele tem que ser muito grande? Porque foi mostrado lá na primeira aula, que quando o ganho for muito grande, a gente faz uma simplificação lá e simplifica toda a análise. Por isso que dá para fazer análise por curto-circuito virtual, tá? Então, esse ganho tem que ser grande, tá? Então, o ganho diferencial está dado aqui, ó, 200 mil, é o típico, tá? Mas ele pode cair, né? Dependendo da carga, dependendo da faixa de temperatura, ó. Full range, para 25 graus é 200 mil. Mas para o full range, que é toda a faixa dele, que vai até 100 graus quase, o ganho cai. Tá? Então, ainda fica 15 mil, ainda é um valor alto, mas o típico é 200 mil. E o máximo ele nem indica, porque pode subir mais ainda. Tá? Então, o ganho diferencial do TLT4 é 200 mil. Tá, mas e quanto que é o ganho AC, que é o ganho de modo comum? Tá?
viu que aqui eu não chamou de AD, não chamou de ganho diferencial, chamou de AVD, ganho de tensão diferencial, tá? E quanto que é o ganho de tensão comum, tá? Ele não disse, mas a gente pode calcular se a gente quiser, tá? Porque a gente sabe o seguinte, que o CMRR que está dado aqui, ó, que é a taxa de rejeição de modo comum, tá? Que na verdade é do ganho de tensão comum, ele está dado aqui, ó, do TL84 é 86 dB, tá? Então, lembrando que como é rejeição, pessoal, esse número é negativo, tá? Sempre que dizer um número em dB e dizer que é rejeição ou atenuação, ele é negativo, só que ele não foi colocado o negativo aqui, tá? Ele apenas tem que saber que é negativo, tá? Como é que calcula o ganho em dB? É menos 20 vezes log do ganho de modo comum dividido pelo ganho diferencial, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 20 aqui, ó, dividindo para o outro lado, vai ficar o CMRR em dB dividido por menos 20, tá? E daí eu vou pegar e elevar na exponencial dos dois lados, tá? E daí o que vai acontecer? 10 elevado na log, corta esse log aqui. Então fica AC por AD e 10 elevado nesse número aqui, tá? O que eu quero saber? Quero saber o ganho de tensão, o ganho de tensão comum, tá? Então passa o AD para o outro lado, vai dar esse número aqui, tá? Então vamos substituir os 76 para ver quanto é que dá. O ganho diferencial é 200 mil, né? Tá aqui, 200K. E o CMRR é menos 86 dB, tá? Então, substituindo ali, esse cara aqui vai dar 10, tá? Então, o ganho diferencial é 200 mil e o ganho de tensão comum é 10, tá? Um ganho 10. Lembrando, pessoal, que isso aqui é a tensão, que nem no amplificador, achei que eu tinha colocado aqui, num amplificador inversor, tá? Ele está ficando com 10 mil, essa tensão aqui, ó, tá? Que é a tensão nos terminais. Que essa nesse cara aqui é zero, né? E nesse ponto aqui é aproximadamente zero. Não chega a ser bem zero, tá? Por causa do curto-circuito virtual ali, e ele é aproximadamente zero. A gente considera zero para análise, tá? Mas ele não é zero. Ele é bem pequenininho, alguns microvolts, tá? Então esses microvolts vezes, ele é amplificado por duas partes. Uma é vezes 200 mil e a outra por 10, tá? E, na verdade, essa tensão aqui é a tensão num terminal, tá? Então, ela também tem que ser amplificada, tem que transformar essa tensão que, digamos, que seja, por exemplo, 2 microvolts, tá? Vamos dizer que nesse ponto aqui tem 2 microvolts. Essa tensão é a tensão num terminal. Então, é como se fosse o V1 é 2 micro e o V2 é 0, tá? Então, a tensão diferencial é 2 micro, porque é uma menos a outra. E a tensão de modo comum é a média. Então, tem 1 microvolt de tensão de modo comum. 1 microvolt vezes 10, então na saída vai produzir 10 microvolts, tá? Enquanto que a tensão, tem que pegar esses 2 microvolts e multiplicar também pela tensão diferencial, que é 200 mil. Daí vai dar 2 volts, eu acho, não sei quantos volts vai dar, 20 volts, tá? Que vai dar aqui na saída, ok? Então, tem que lembrar que ele é amplificado pelas duas vezes, pelas duas partes, tensão de modo comum e tensão diferencial, só que a de modo comum é bem pequena, tá? Então, esse é o TL84, ele tem um CMRR de 86. 86 é bom? É mais ou menos. Vamos mostrar um outro aqui, pessoal, tá? Esse aqui é o OPA 365, tá? É um amplificador melhor, mais caro, tá? Então, vocês vão olhar os valores aqui, ó. Olha o CMRR dele, pessoal. 120 dB, tá? O outro era 86. Lembrando que a cada 3 dB dobra, tá? Cada 3 dB dobra. Então, esse cara aqui dobrou várias vezes, tá? E aqui o ganho, que aqui, em vez de ele chamar de ganho diferencial AD, ele chamou de AOL. O que é OL? É Open Loop, tá? Que é o ganho de malha aberta. Aqui, na verdade, é o ganho diferencial, tá? Então, tem esses nomes diferentes que vocês vão encontrar nos datasheets. E esse ganho, pessoal, ele não está dito que nem o TL84 era 200 mil. Aqui está em dB. Aqui é 120 dB. Tá? Então, vamos calcular o ganho de tensão diferencial e comum aqui. Tá? Então, ganho diferencial também pode ser chamado de ganho de malha aberta, open loop, e pode ser expresso em dB. Tá? Então, quanto que é esse ganho AD aqui sem estar em dB? Então, a mesma coisa de antes. Ó. Passo 20 dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por... passa dividindo, daí eleva na exponencial, daí corta esse 10 com esse cara aqui e isola o ganho AD. Tá?
Então, 10 elevado na 120 sobre 20 vai dar 1 mega, tá? Então, antes, pessoal, era um ganho de quanto? De 200 mil. Aqui é de 1 milhão. Então, é bem maior, tá? Um ganho bem maior, ok? E o CMRR dele é 120, né? Também. Então, eu vou substituir ali, eu vou passar esse menos 20 para baixo também, mesma coisa de antes, né? Levar na exponencial, corta esse cara aqui, isola o ganho de modo comum, então vai dar 1 mega vezes esse número aqui vai dar 1. Tá? Então, olhem antes. Antes era 200.010, agora é 1 milhão e 1. Então, esse cara aqui tem parâmetros muito melhores que o TL84. Tá? Só que ele é bem mais caro, tá, pessoal? Bem mais caro. Tá? Então, lembra, isso aqui deve ser o quê? Próximo de uns 7 ou 8 dólares também, por aí. Enquanto que o TL84 deve ser 1, 2 dólares. Depois a gente pode até olhar os valores. Tá? Beleza? Então, todos esses parâmetros, pessoal, aumentam o custo do amplificador operacional, tá? Aumentam o custo. Quanto melhor forem esses parâmetros, vai ser um desempenho melhor, só que vai ser mais caro, tá? Beleza? Ok, então falamos do ganho diferencial. Outro parâmetro, pessoal. O ganho diferencial, pessoal, que a gente comentou antes, e ele varia também com a frequência, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos do TL84, tá? Então, o ganho dele, ele era 200 mil, né? Lembra que a gente viu antes? 200 mil. Então, 200 mil tá aqui, ó, tá? Que ele aqui tá 10 na 5, que é 100 mil, e o ganho tá aqui, ó, 200k, tá? Só que esse ganho, pessoal, ele não é igual para toda a faixa de frequência, ó. Olha aqui, esse eixo aqui é frequência. Ele só é 200 mil até 20 Hz, tá? Então, se quando eu estiver lá em 10 kHz, pessoal, o meu ganho já caiu um monte. Ó, olha aqui onde é que ele está. Ele está bem menor, ok? Então, esse ganho ele vai caindo. Então, se eu estiver trabalhando com uma tensão alternada, quanto maior a frequência, menor o ganho. Então, menos ele vai funcionar bem. Lembrando que quando o ganho for maior, ele está mais próximo de um amplificador operacional ideal. Então, aqui ele vai deixando de ser ideal. Tá? 200 mil já não é ideal, né? Mas aqui ia ficar menos ainda. Tá? Então, esse ganho vai diminuindo até chegar num valor que o ganho chega em 1, tá? Que é ganho unitário. Tá? Essa frequência é um parâmetro que é chamado de Unit Gain Bandwidth. O que é bandwidth? É largura de banda. Tá? Largura de banda de frequência. Tá? Então, o TL84, ele chega em ganho unitário em 3 MHz. Tá? Em 3 MHz ele chega em ganho unitário. Então, a partir dessa frequência, o ganho é tão pequeno que ele não amplifica mais adequadamente os sinais, ok? Então, o ideal é sempre a gente trabalhar com sinais muito abaixo da frequência de cruzamento, tá? Geralmente 10 vezes abaixo, tá? Então, esse cara aqui que trabalha com 3 mega, trabalharia, por exemplo, com 300 kHz no máximo, tá? Então, 300 kHz estaria por aqui, ainda estaria um ganho de 10, tá? Ainda é muito baixo, tá? O ideal é trabalhar até menos, ok? Beleza? Então, quanto maior a frequência do cruzamento, também vai ser cada vez mais caro o Ampiop. Tá? E o TRT4 é um amplificador operacional muito simples, muito básico de entrada. Tá? Então, ele não é utilizado assim para aplicações mais que demandam mais desempenho. Ok? Aqui, esse outro amplificador aqui é o PA365, que eu mostrei antes. Tá? Então, esse cara aqui, ele tem uma banda, o Gain Bandwidth, tá? Que ele chama de cada fabricante vai chamar de um nome diferente. Tá? Então, aqui ele chama de Gain Bandwidth, que é a largura de banda do ganho. Tá? Então, desse cara aqui, ele é 50 MHz. Tá? Então, 50 MHz, bom, já é show de bola. Tá? E aqui o ganho, pessoal, ele mostra em dB. Tá? Então, o ganho em dB. Tá? Como é que é o ganho em dB? É 20 log do ganho. Tá? Que aqui ele seria o ganho diferencial, né? Tá? Então, 20 log, quando o meu ganho chega em 1, log de 1 vai dar 0, né? Log de 1 dá 0. Então, é quando o ganho em dB cruzar o 0, que é mais ou menos por aqui, ó, tá? Que é 50 dB. Tá? Então, em
Quando o ganho não está em dB, é quando ele cruza o 1. E quando está em dB é quando ele cruza o 0. Tá? Então, esse ganho, pessoal, ó, ele vem, ele é muito maior. Tá? Aqui fica ruim dB em dB, né? Mas ganho de 120 dB é aquele ganho de 1 milhão. Tá? Então, é 1 milhão aqui e ele vem caindo. Tá? Vem caindo, vem caindo. Tá? Então, ele vai chegar no ganho unitário lá em 50 dB. E esse cara aqui já é bem mais caro, bem melhor, tem uma banda bem maior. Tá? Então, esse é o ganho. E o ganho, pessoal, ele funciona, ele também tem uma fase, tá? Porque ele também defasa o sinal, tá? Então, esse ganho, ele vem com... tem dois gráficos aqui. Esse do ganho é a da margem da esquerda. E esse aqui, ó, pessoal, é o da direita, tá? Que é a fase, ó. Então, a fase está medida em graus, tá? Então, aqui tem uma fase de menos 90 graus. Só que para nós agora não importa isso aqui, tá? Portanto, é o ganho, tá? O ganho tem que ser alto, tá? Se o ganho for alto, a fase não importa tanto, tá? Beleza? Ok? Então, a banda passante, que a gente chama, né? Que é a frequência de cruzamento, também chamada de banda passante, tá? Ou largura de banda do sinal, do amplificador operacional. Então, ele limita qual a frequência máxima que eu posso operar, tá? Tem que ser sempre bem abaixo da banda passante, ok? Outro parâmetro, tá? Temos mais 2 ou 3 parâmetros. Outro parâmetro importante, pessoal, chamado de PSRR, tá? Até coloquei entre aspas aqui uma frase que eu encontrei aqui nesse tutorial da Analog Device, tá? Que eu coloquei exatamente essa tradução direta aqui para mostrar para vocês. Ele diz o seguinte, ó. Quando a tensão de alimentação de um amplificador operacional muda, a tensão de saída não deveria mudar, mas geralmente muda, tá? Por que isso, pessoal? Até agora, nós vimos o seguinte, quando tem um amplificador operacional, por exemplo, aqui um amplificador inversor, tá? Então, esse cara aqui tem uma tensão V1 e uma tensão VO, tá? Que é RR, por exemplo, tá? Então, nós vimos que a tensão de saída vai ser, como é RR, é menos V1, tá? Então, ela só depende da tensão de entrada, tá? Independente da tensão do VCC, tá? Então, se eu botar desde que não sature, tá? Desde que não sature, e não chega, e essa tensão aqui de saída fica abaixo daquele VOM, tá? A tensão de alimentação não influencia na tensão de saída, tá? Se eu estiver trabalhando com um sinal aqui de 1 volt, esse cara aqui com 1 volt, e eu alimentar esse cara aqui com 10 volts ou com 15 volts na alimentação, vai funcionar igual, tá? Isso é o teórico, tá? Só que na prática muda um pouco, tá? Muda como? Na verdade, não muda em nível, digamos assim, o nível de operação não muda. O que muda é a questão de ruído, tá? Porque esse VCC aqui, ele pode estar contaminado com ruído, tá? Que é o ruído da alimentação, por exemplo, ele pode ser alimentado a partir de uma fonte chaveada, tá? Ou uma fonte com retificadora de iodo, tá? Então vai ter uma oscilação. Essa oscilação pode aparecer na saída aqui também, tá? O amplificador operacional ele tenta rejeitar esse ruído da fonte, tá? Qual que é o parâmetro utilizado para dizer o quanto que ele rejeita? É o chamado de PSRR, que é o Power Source Rejection Ratio, que é a razão de rejeição da fonte de alimentação, tá? Então, se eu tiver, digamos, 100 milivolts de ruído na alimentação, quanto vai aparecer aqui nessa ida? Tá? É calculado através desse PSRR. Então, como é que é o cálculo? É 20 log da variação da tensão da alimentação. Então, posso ter, por exemplo, 15 volts com 100 milivolts de ruído, tá? E quanto de variação vai ter na saída, tá? Então, isso aqui é expresso em log, pode ser, assim, ó, não existe uma padronização, tá? Então, eu pode ser, por exemplo, em função da tensão de saída, tá? Então, pode ter, por exemplo, aqui, ó, variação da fonte de alimentação vezes daí o ganho, e vai produzir uma tensão de alimentação, uma oscilação na saída, tá? Ou pode ser em função da tensão de entrada, tá? Que daí depois tem que multiplicar para o ganho para saber a saída, tá? Então tem dos dois jeitos, tá? Não existe uma padronização na indústria, tá, pessoal? Cada fabricante usa de um jeito, então tem que olhar no datasheet de cada um deles, tá? Eu vou mostrar agora para vocês alguns, tá? Por exemplo, o TL84, ele nem chama de PSRR, tá? Ele quer ser o diferentão aqui, ele usa
KSVR, o nome do parâmetro, tá? Mas daí vocês têm que olhar e ler o datasheet e olhar. Ele explica o que é, ó. Supply Voltage Rejection Ratio. Então, é a taxa de rejeição da tensão da alimentação. Que tá aqui, ó. Delta VCC, então é a variação da alimentação, dividido pela variação do IO, que é a tensão de entrada, e de input, tá? O é de offset, tá? É quanto de offset ele produz lá, a variação na tensão de entrada, tá? E ele é aqui, ó, 86 dB, ok? Nesse caso tá em dB, tá? O PA 365, que eu mostrei para vocês antes, esse usa o parâmetro certo, ó, PSRR, tá? Input Offset Voltage versus Power Supply, tá? Então, esse aqui produz um offset de entrada, lá naquele terminal de entrada, que é dado assim, ó, microvolt por volt, tá? Então, para cada 1 volt de variação na tensão da alimentação, tá? Se tiver um ruído de 1 volt, ele vai produzir 10 microvolts na alimentação, tá? Então, são valores bem pequenos, né? Por exemplo, o OPA 2344 que eu utilizo, ele está aqui, ó, PSRR, tá? Tá em torno, o típico dele é 30 microvolts por volt. Esse aqui é 10. Então, esse aqui é 3 vezes mais variação. Ele é 3 vezes mais sensível à variação da alimentação, tá? Mas pode chegar até 200, tá? Ele tem um valor máximo aqui que esse cara aqui não apresenta, tá? Então, isso aí são parâmetros que tem que ser tomado cuidado. Se a gente pegar um amplificador operacional que tem esse número aqui muito grande, significa que ele capta muito ruído da fonte e larga na saída, tá? O que não é bom. Tá? Então, se tiver uma fonte ruidosa, meu sinal de saída vai ser ruidoso também, ok? 99% dos casos a gente desconsidera isso aqui, tá, pessoal? Porque esses amplificadores geralmente já têm um PSRR muito bom, tá? Não precisa se preocupar. Na maioria dos casos nós vamos desconsiderar, tá? Beleza? Então, assim, ó, tanto o PSRR, pessoal, quanto o CMRR, que é a rejeição da tensão de modo comum, elas diminuem com a frequência, tá? Então, por exemplo, quanto maior a frequência, ele vai diminuindo. Por exemplo, o PSRR do OPA 2344, ele vai diminuindo, ó, o valor máximo lá, que é que lá estava em microvolt por volt, ele passou para dB. Então, dá então uns 90 dB aqui. A partir de 100 Hz, ele já começa a reduzir. Então, se eu tiver um ruído na fonte, uma fonte de chaveada, por exemplo, de alta frequência, tá? Ele vai cada vez, ó, atenuar menos. Vai aparecer cada vez mais essa tensão lá na saída, ela atenua menos, tá? Alguns ampliops indicam o PSRR para fonte de alimentação positiva e negativa separados, tá? Não é todos. O OPA 365 ele mostra só uma, tá? Ok? Mostra o PSRR e o CMRR, tá? No mesmo gráfico, tá? Beleza? Uma maneira da gente diminuir esses ruídos causados pela fonte, pessoal, é utilizando capacitores de desacoplamento. Tá? O que são capacitores de desacoplamento? Eu colocar entre a alimentação, tá, e o GND alguns capacitores, tá? Geralmente são utilizados dois tipos. Muito próximo, tá, que é com a estrelinha aqui, que é usando a distância mínima, tá? Então esse capacitor aqui eu tenho que colocar colado no amplificador profissional, bem próximo mesmo, tá? De preferência, sei lá, milímetros próximo dos terminais, tá? Ali eu vou colocar um capacitor de cerâmica, ou um capacitor a gente chama de capacitor de baixa indutância, tá? Geralmente de 100 nano, 0,1 micro. Esse eu coloco bem próximo, tá? E mais longe, até menor que 10 centímetros de preferência, eu posso colocar um outro capacitor, um capacitor eletrolítico, que a gente chama de capacitor de baixa frequência, tá? São capacitores maiores, tá? Que servem para absorver variações maiores na tensão da alimentação, tá? Enquanto que esses aqui, eles servem para pequenas variações, tá? E daí esse de eletrolítico são capacitores maiores, em 10 a 50 micro, tá? E assim, pessoal, isso aqui é obrigatório, tá, pessoal? Vocês não fazem uma placa desse tipo de impresso sem ter esses capacitores, tá? Tem que colocar. No protoboard, pessoal, nós também vamos colocar. Tá? Lá no protoboard nós vamos colocar em cima deles alguns capacitores de filme, né, de polipropileno, que servem para filtrar os ruídos da fonte. Ainda mais que a gente puxa aqueles fios de protoboard, que são fios muito finos,
Então, a gente precisa colocar esses capacitores para filtrar isso aí, tá? Vou mostrar aqui no Altium de novo, ó, pessoal. Então, aqui, ó, no AD620, ó, eu tenho um capacitor aqui que está ligado entre o -15 e o +15. Aqui eu coloquei 10 micro, mas é o footprint de um de 100 ohms. Tá? Sim, pode falar. Tá bem travado, não dá para entender. Tá travando? Ué. Ainda tá travando? Ainda tá. Até Ué. Dá pausou. uma pausa. Eu também tô. De vocês também tá travando bastante. Vou fechar tudo que eu tiver aqui. Robô. Fechar a Dropbox aqui. Fechar. Tá tudo certinho até agora. Ainda tá? Oi. Alô? Oi? Tá travando. Nossa, eu não consigo te escutar. É. Mas pra mim tá todo mundo robô. Peraí. Até o Alexandre ele tá robô. Fala. Peraí que eu vou avisar a mulher ali pra ela parar de usar a internet. Sim, eu não consigo escutar vocês também, como vocês falam, também trava. Alguém fala Tá alguma todo coisa. mundo bugado. Nossa, tá travando muito. Travando muito, 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 muito. Um pouco a apresentação, acho que daí ele. Ou tirar tua webcam, talvez, ele Pode ser. Tirar do modo apresentação, pode ser. tirar ele do. Vou só tirar. Desativar a câmera, acho que ele dá uma. Oi. Agora. Agora melhorou. Acho que é. Agora melhorou. Melhorou? Uhum. Mas ainda tá ruim de escutar vocês. Tá. Robô. Falem mais um pouco. Eu acho que é meio. Ontem já tava ruim aqui. Tava bem ruimzinho. Bom, tá quase no finalzinho já. Tem mais 2 slides, 3 slides aqui. Deixa eu ver. Esperar mais um pouquinho só. Aquele Big Blue Button lá do Moodle, ele. Nossa, aquilo lá buga. Como? Aquele Como? Big Blue Button Também é travado? é o do Moodle lá. Sim, Nossa, é sim. muito Também trava travado. bastante? Bah. Sim, o Moodle já Eu nunca trava, usei né? aquele. Sim. Eu O nunca usei Moodle, às aquele, vezes mas o quer pessoal enviar um falou que travava trabalho. bastante. Às vezes quer enviar um trabalho no Moodle dá aquele erro lá, o 404. Aqui. Bah, que merda. É muita gente usando, né? Não tem como. Não tem ó, servidor, né? Sim. Nossa, que barulho. Tá, eu não sei se acho que na minha gravação fica bom. Daí vocês podem talvez olhar na gravação, só pra gente terminar. Pode ser. Tá travando a Uhum. minha voz também quando vocês escutam? Agora não. Agora já Agora não? melhorou. Tá, vamos tentar voltar então. Hum, como é que tá agora? Tá apresentando a tela. Vou desligar a internet do celular aqui. Estão me ouvindo? Tá, dá pra ver a apresentação, hein? Dá. Tá, vamos lá, vamos voltar então. Tá. Então aqui, pessoal, ó, que eu tava mostrando. Peraí. Então, o Travou. interessante é a gente. Travou a apresentação ali. E agora? Aqui no PowerPoint fica bom. Ainda tá na Ainda telinha tá ali. travado. Nossa. Tá. Mas eu acho que na gravação fica bom. Daí depois vocês olham na gravação, acho. Uhum. Tá. Tá. Só pra gente finalizar agora, já 9h30 quase. Tá. Então, eu vou continuar. Daí, se ficar ruim na gravação, daí eu continuo essa aula daí na próxima daí. Tá? Beleza. Uhum. Beleza. Então, eu vou continuar aqui. E daí depois vocês assistem na próxima. Tá?
Então, aqui, ó, no Altium, pessoal, então aqui no ADC220, ó, eu também coloquei o capacitor de desacoplamento, tá? Entre menos 15 e o mais 15, tá? Então, esse capacitor aqui, na prática, lá, ele é de 100 nano, eu só coloquei esse footprint de 10 no APA também, que é o amplificador de rail to rail. Aqui tem um mais 3 volts e aqui também tem um capacitor de 100 nano. Tá? Então, em cima dele, tá lá na prática, se a gente mostrar aqui vou mostrar na placa de circuito impresso aqui, eles ficam muito próximos, tá? Tem que ficar bem próximos mesmo para ter essa funcionalidade, porque eles são capacitores rápidos, tá? Então, eu vou mostrar aqui bem de pertinho, tá? Aqui. Então, aqui está o footprint do AD620, né, que é o amplificador de instrumentação, e aqui está o capacitor, ó. Então, e aqui é o GND, e aqui está o capacitor. Então, ele já vai direto, tá? Diretamente ligado lá. Aqui é o mais 15, aqui é o menos 15. Então, ele está o mais próximo possível do amplificador operacional, tá? Então, voltando para cá, e esses capacitores, então, são obrigatórios, pessoal. Vocês precisam utilizar eles sempre na alimentação, tá? Na alimentação sempre tem que colocar. Nas placas de circuito impresso e no protoboard nós também vamos utilizar, tá? Ok? E o último parâmetro, pessoal, que nós vamos ver hoje é o chamado de slew rate, tá? O que é slew rate? É a taxa chamada de taxa de inflexão, tá? O que acontece? Se a gente pegar um amplificador, por exemplo, com um ganho unitário e dar um degrau de tensão na entrada, tá? Subir abruptamente na entrada, na saída deveria também subir abruptamente, tá? Só que não sobe. Por quê? Porque o amplificador operacional ele tem uma limitação de quanto ele consegue sintetizar de tensão na saída, tá? Aquele amplificador push-pull classe AB que tem lá na saída, ele vai fazer com que a tensão não vai subir instantaneamente, ela vai subir em rampa, tá? Então, a tensão varia de acordo com a máxima taxa de inflexão de saída. Ela tem uma limitação devido à questão construtiva do amplificador operacional, tá? E daí, essa taxa, pessoal, é chamada de slew rate, tá? É a taxa máxima de variação da tensão de saída. Que ela é, na verdade, a derivada da tensão, tá? A derivada da tensão em relação ao tempo. Só que a gente pega, em média, o valor máximo, tá? Quanto é o máximo que consegue variar. E ela é dado em volt por microsegundo, tá? E esse cara é um parâmetro, tá? Encontrado no datasheet, e ele é fixo para cada amp-op. Cada amp-op tem o seu slew rate, tá? Ok? E esse slew rate, ele acaba limitando a máxima frequência da operação. Então, se eu colocar uma tensão senoidal que tem muita variação, ele vai acabar limitando a operação, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma tensão senoidal, tá? Tensão senoidal. E eu pegar, e qual que é a máxima taxa de variação numa tensão senoidal? Eu vou derivar ela, tá? Então, derivada de VO seno de ômega t, fazer essa derivada vai dar VO ômega cosseno de ômega t. O valor máximo disso aqui, pessoal, sabendo que o cosseno varia entre menos 1 até 1, tá? Então, o valor máximo do cosseno é 1. Então, o máximo valor disso aqui é VO ômega. Então, esse é o valor máximo de variação de uma tensão senoidal, tá? Então, para evitar distorção, a variação máxima do sinal tem que ser menor do que a variação máxima que o amp-op consegue fazer, tá? Então, se eu respeitar essa restrição, eu não vou distorcer a forma de onda da saída, tá? Então, por exemplo, esse valor, pessoal, é dado em volt por microsegundo, porque é uma variação grande em pequeno espaço de tempo, tá? É um número. Eu vou mostrar agora alguns valores. Por exemplo, o TL84, o valor típico dele é de 13 volts por microsegundo, tá? Então, eu consigo variar 13 volts em 1 microsegundo. Então, é uma variação grande. E a variação, a largura de banda dele é de 3 MHz, tá? Só para comparar. E o OPA 365, ele tem um slew rate de 25 volts por microsegundo, tá? Então, é quase o dobro um pouco menos que o dobro de variação. Por quê? Porque ele é um amp-op mais caro, tem mais qualidade, ele tem uma resposta mais rápida,
Tanto é que a banda passante dele, a frequência de cruzamento dele é 50 mega, enquanto que o outro é 3. Então, geralmente, o slew rate sobe com a frequência, tá? Com a banda passante do sinal. Quanto maior o slew rate, geralmente maior é a frequência que ele vai conseguir sintetizar, tá? Então, aqui, só para finalizar, pessoal, a aula, ó, um exercício, ó. Por exemplo, ó, um amp-op TL84 possui um slew rate de 13 volts por microsegundo. Pergunta, qual que é a máxima frequência que um sinal de 5 volts pode ser amplificado sem causar distorção? Tá? Então, 5 volts de saída que faltou, 5 volts de saída, tá? Então, já está amplificado, tá? Eu quero saber qual que é a máxima frequência que eu consigo. Então, tem 5 volts na saída, uma tensão alternada, tá? Poderia ter colocado sinal senoidal, também está meio incompleto isso aqui, senoidal. Tá? Pode ser amplificado sem causar distorção, tá? Então vamos lá, como é que a gente resolve esse exercício? Vai ter na lista lá também, tá? Então a gente sabe que a gente tem que respeitar esta restrição. VO vezes a frequência tem que ser menor que o slew rate, tá? Então para fazer isso eu tenho que transformar o slew rate para volt por segundo, tá? Porque está dado em volt por microsegundo. Então o que eu faço? Eu multiplico. Eu quero cortar esse micro, né? Então eu sei que 1 microsegundo vale 1 vezes 10 na 6 segundos. Tá? Então, 1 micro é 1 vezes 10 na menos 6. Isso aqui vale 1, né? Isso aqui vale 1. Porque 1 micro dividido por 1 vezes 10 na menos 6 é 1. Tá? Quando eu faço essa multiplicação, eu vou cortar esse micro com esse micro, vai dar volt por segundo. Tá? Então, eu tenho que pegar 13 e dividir também por esse 1 vezes 10 na menos 3. Tá? Que vai dar 13 megavolts por segundo. Tá? Então, 13 megavolts por segundo é a taxa de variação de tensão que eu consigo. Tá? Ok? Então, eu vou substituir ali. Então, a tensão de saída é 5, frequência é 2π vezes a frequência máxima, né? Porque é essa máxima frequência que eu estou procurando. Tá? Isso aqui tem que ser menor do que 13 mega. Tá? Que é esse cara aqui. Ok? Então, eu vou substituir ali, vai dar uma frequência máxima de 413 kHz, tá? Então, com o TL84, com 5 volts de amplitude, eu consigo, uma tensão senoidal, né? Eu consigo 413,8 kHz, tá? Bastante. É bastante frequência aí. Imagina lá com o outro lá que tem 50 mega, né? Eu vou ter quase 3, 4 vezes mais frequência que eu consigo trabalhar, tá? Beleza? É isso aí que eu tinha para passar hoje para vocês. Tá. Agora ficou melhor a internet? Como é que tá? Melhorou, eu vou. Agora melhorou. Um pouco. Tá, beleza. Então tá, se ficou ruim um pouco a gravação, vocês podem assistir depois ali no... Vou colocar o link lá no Uma Google. partezinha só, eu acho. Beleza. Eu acho que ficou ruim para vocês, mas na gravação deve ter ficado certo. Tá. Sim. Beleza, pessoal? Até mais. Beleza. Então tá, valeu, obrigado pela participação. E hoje estendeu um pouco mais Valeu. informativa, mas é isso aí. Tranquilo. Tá. Então tá, valeu, até sexta-feira. Até. Valeu, um abraço. Tchau, tchau pra vocês.